Gente, muito bom estar aqui. MP Podcast funcionando, primeiro episódio. Estou muito feliz, muito agradecido pela vida, por dar essa oportunidade, falando daquilo que é o mais essencial para mim nos últimos tempos, que é falar sobre esgotamento emocional. É um assunto que nunca se esgota, é um assunto que nunca chega ao fim, e quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre alternativas, a gente descobre ferramentas e a gente também aprende a identificar e a solucionar questões que às vezes na nossa vida a gente achava que era mais complicado. E naquilo também a gente descobre que a gente precisa de muita ajuda. Naquilo que compete a nós a gente vai resolver, naquilo que a gente também precisa de ajuda, a gente vai sem culpa, sem trauma, sem nenhum demérito em relação a isso. Então, muito obrigado por você estar aqui, muito legal a gente estar junto nesse novo projeto, beleza? Pessoal, para brilhantar a nossa conversa, eu tenho uma grata surpresa, um grato presente, assim, eu quero apresentar para vocês a minha amiga Naila. Bem-vinda, Naila. Naila Júlia é a minha colega de faculdade, estudamos psicologia juntos, uma pessoa fantástica. Estou feliz de você estar aqui, viu, Naila? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema que é interessantíssimo enquanto alvo epistemológico da psicologia e também no dia a dia nós falarmos sobre de modo menos científico, por assim dizer, e mais rotineiro. Sim, é legal essa perspectiva, porque quando a gente vem com algum termo ou alguma coisa da psicologia, principalmente da psicologia, eu não sei se você tem essa percepção, já causa uma barreira na galera. Porque o pessoal pensa assim, eu não sou doido, não estou precisando disso. Ou seja, me parece que aí a gente ainda enfrenta uma barreira cultural de uma resistência aí. Você percebe isso? Totalmente. Até hoje, assim, você vê o pessoal falando que psicologia é coisa pra louco, que não vai, que tá tudo bem e que aquele tipo de cuidado não é necessário naquela situação. E aí tem esse estigma, né? Algo que nós carregamos desde a história da psicologia e que até hoje nos assombra enquanto um fantasma. Então, sim, deixar a galera muito, mais uma vez, né? Eu sempre repito e gosto de repetir, falar, né? Enfatizar isso. A psicologia não é para doido, né? Não é um problema e principalmente não é algo que a gente consegue resolver sozinho. E justamente por não ser algo que a gente consiga resolver sozinho, não é um demérito nosso, não é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade, né? É um quesito que a gente precisa de alguém. Gosto muito de um ditado popular que diz como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. E é bem isso, é porque a vida, eu acho que algumas coisas na vida é pra gente pedir ajuda mesmo, é pra gente compartilhar. Então alguém diz assim, mas eu não vou naquele cara, olha a vida dele, como que ele, tanto com a vida daquele jeito, vai ajudar alguém? Não, quem ajuda com a minha vida não sou eu próprio. Quem me ajuda é um profissional. Né? Então é muito interessante a gente, primeiro, assim, romper essa barreira, né, do cuidado com a saúde emocional, com a saúde psíquica, né? Cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso funcionamento cerebral, pensamentos, enfim, cuidar da nossa mente não é uma questão, né, nenhum demérito, tá bom? Tô feliz de você estar aqui, viu? Eu quero só deixar aqui a minha admiração, já falo isso para você pessoalmente, mas admiro muito você, admiro muito a sua determinação, admiro você como pessoa, como profissional, muito bom estar aqui, vai ser um papo muito joia. Fechou, gente? Olha, a gente fez aqui uma série de perguntas, a gente compartilhou aqui algumas perguntas, muita gente também mandou perguntas pra gente, né, bater papo aqui conversando, tentar responder, chegar aí a uma conclusão que seja palpável para todo mundo sobre esgotamento emocional. Então esse vai ser o nosso roteiro aqui, tá bom? Lembrando que ao você assistir esse conteúdo, você pode também mandar sua pergunta, mandar seu questionamento, sanar sua dúvida, tá? Pedir alguma orientação nesse sentido. Fechou? Naila, vamos começar primeiro, acho que tudo começa com um conceito, né? O que é para você o esgotamento emocional? Como que você encara essa expressão, né, no dia a dia? O que é o esgotamento emocional? Bom, Myron, eu acho que falar de conceito é tentar destrinchar aquilo que nós aprendemos da realidade. Então, o esgotamento emocional eu vejo como uma resposta a todo um sofrimento anterior, como uma resposta a um modo de ser. Então, aquele esgotamento, ele é um reflexo de como a vida tem sido vivida. E acho que por esse caminho a gente consegue investigar bem, sabe?
Que legal, uma resposta de como a vida tem sido. Eu acho que isso define muito o que é o esgotamento emocional. A expressão esgotamento já, por si só, ela já diz muita coisa, né? Esgotamento é quando algo acaba, quando algo se deteriora, quando algo que era para ser renovável não consegue sê-lo. E aí essa expressão que você traz, né, é uma resposta ao modo que a vida está sendo vivida. Isso é muito legal. Porque o esgotamento emocional, muita gente pensa assim, eu vou sanar o esgotamento emocional indo para uma viagem, indo para uma praia, eu preciso de 7 dias de viagem, eu preciso fugir para o meio do mato, eu preciso fugir do meu trabalho, do meu chefe, do meu filho, eu preciso fugir, enfim, da situação. Mas, na verdade, não é. O esgotamento emocional, ele é resolvido justamente na própria rotina. Porque, como você disse, é uma resposta. E essa pergunta, então, precisa ser reavaliada. Então, o esgotamento emocional é bem isso. Tem a ver com a nossa rotina mal administrada, que não recarrega as energias que nós precisamos. Tudo a gente gasta energia. Né? Nossos sentidos estão o tempo todo captando impulsos, captando informações e gerando resposta. Quando eu sempre falo isso nas minhas palestras. Quando eu passo em frente ao McDonald's, 14h, eu acabei de almoçar, mas passo em frente ao McDonald's, o que o McDonald's suscita em mim? Fome. Por quê? Porque ele é famoso, porque é gostoso e porque, principalmente, ele foi formatado em sua estrutura visual para suscitar em mim a sensação de fome. A combinação vermelha e amarela no nosso cérebro suscita uma ideia de fome. Ou seja, só de eu passar em frente ao McDonald's eu já gastei energia. Porque eu vi, aquilo entrou, aquilo, né, reagiu comigo e eu dei uma resposta. Ou eu vou lá comprar uma casquinha, ou eu falo, não preciso. Só que isso já gastou energia. Então, tem uma pesquisa num livro, Como se tornar um líder servidor, que ele fala o seguinte: nós, seres humanos, tomamos, em média, 15 mil escolhas por dia. Então, em 24 horas, quanto você gastou de energia para chegar a essas escolhas que você tomou? Nossa. Então, sim, a gente não para nunca. Então, na nossa rotina, a gente vai precisar atentar aquilo que está gastando energia, que é o natural, mas principalmente um cuidado mais atencioso àquilo que não está repondo essas energias. Então, esgotamento emocional vem quando eu não consigo repor por um descuido ou até por uma ignorância, né? Isso é bobagem, enfim, eu descuido de recarregar essas energias. E aí meu corpo, meu cérebro piram nesse sentido. Doido, né? Realmente. E eu acho que quanto mais simples, mais difícil é pra gente tomar cuidado. Quando vem talvez um adoecimento mais grave, a gente para, a gente cuida, a gente olha, a gente faz exames. Agora, quando é alguma coisa da rotina, a gente não dá muita atenção. E na verdade a gente deveria. Porque, às vezes, o adoecimento maior, ele não vem de um acidente, mas ele vem justamente de uma rotina mal estruturada, mal administrada, mal executada. No campo da saúde mental, nós vemos bastante isso, que a pessoa espera chegar a tal ponto para procurar fazer alguma mudança mesmo. Espera chegar num nível de sofrimento que é mais insuportável, por assim dizer. Então, olhar para a rotina dá essa sensação de prevenção, né? De vou cuidar aqui para não chegar a um nível tão absurdo. Legal, é mesmo. Até no adoecimento mental, psicológico, a gente vê isso, né? Só quando a pessoa já não consegue dormir que ela vai alterar o sono, né? Só quando ela tá lá na deprê que ela vai procurar uma ajuda. Legal. Qual outra pergunta tem aí pra gente? Essa é interessante. Quais os principais efeitos e os sintomas do esgotamento emocional? Caramba, essa é legal. A partir dos sintomas é muito interessante a gente descobrir. Porque antes da gente, às vezes, chegar no que é o esgotamento, nos sintomas, a gente vai entrar num campo que diferencia muito cansaço, esgotamento e depressão. Que são as 3 áreas mais confundidas e que, às vezes, embola o meio de campo, como a gente diz no ditado popular, e a gente não cuida nem de um nem do outro. O esgotamento emocional, os sintomas dele, assim, físicos mesmo, assim, palpáveis, visuais,
Eu elenco aí pelo menos 3 ou 4 principais para a gente tomar cuidado. Primeiro, sono. Acho que a primeira alteração no esgotamento emocional é aquele sono que você não descansa. É um sono não reparador. Como que eu sei que esse sono não foi reparador? Na manhã. Você observa o seu sono na manhã. Todo mundo na manhã tem aquela letargia, aquela preguicinha, mas se ela postergar um pouco, se ela durar um pouco mais, opa, já é um cuidado, já é uma atenção. Por quê? Porque o seu sono não foi restaurador. Não necessariamente a quantidade de horas que você dormiu, mas como você acordou. Depois, o esgotamento vai produzir muito cansaço. Cansaço no sentido de preguiça. Aquela preguicinha, aquele corpo cansado o dia todo, uma sonolência. Depois vai partir para uma irritação, impaciência com as pessoas, intolerância, esse mau humor, esse azedume, esse mau humor interno. Não é uma irritação ativa, que eu gesticulo, que eu falo com você o que está me irritando. Mas é aquela coisa aqui dentro, sabe? Ai, a Naila, eu não acredito que ela vai fazer isso. Ai, meu Deus, entendeu? É aquela coisa assim mais para dentro. Então, persistindo isso, aí a gente vai perceber, opa, isso aqui já não é mais um cansaço. Isso aqui já... Eu dormi, eu passei, o evento passou, aquilo que me irritou passou, mas aquilo ainda está reverberando aqui dentro. Aí já é um sintoma mais grave, já passou do cansaço e já está entrando no esgotamento emocional. Doido, né? A gente ir percebendo. Então, sim, os principais físicos são esses, né? Por que a gente às vezes não observa ou não dá muita atenção? Porque parece muito com cansaço. O esgotamento emocional, às vezes, é muito mal interpretado e muito mal olhado, porque a gente fala assim, é o cansaço, não, é só eu dormir que passa, não, amanhã eu tô melhor, é só tomar um relaxante muscular, não, eu só vou tomar uma cervejinha com os meus amigos. Então, a gente vai levando aquela coisa assim, só que já não é mais um cansaço, porque não necessariamente você está numa rotina muito, muito pesada. Lembra, a rotina não é pesada, a rotina é mal administrada. Existe o esgotamento emocional quando a sua rotina está pesada. Então, por exemplo, você mudou de trabalho, você mudou de casa, você mudou de estado civil, né? Chegou um bebê na sua casa, algum movimento na sua vida drástico, isso vai causar um esgotamento. Por quê? Porque você está ali se realinhando. E esse é um tipo de causa do esgotamento. Agora, o esgotamento mais sério e que mais acontece não é esses eventuais, são de rotina. Você não cuida, você não se alimenta, você não dorme, você não tem contato com pessoas, happy hour, você não tem momentos com família, e aí aquilo vai te sugando as energias. E aí, então, essa rotina mal administrada que gera tudo isso. Então, assim, primeiro o esgotamento emocional é a gente começar a abrir nossa mente para a gente olhar nossa rotina. Observar a nossa rotina. Eu gostei muito da sua primeira definição, assim, é uma resposta que a rotina dá. Cara, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa nesse contexto está errado. Então, eu costumo dizer que o esgotamento emocional, aprendi e tenho trazido isso para mim, puxado isso para mim também, compartilhado com as pessoas, que o esgotamento, antes de ser um tratamento, é uma reflexão. É um momento de parar e refletir, abrir a mente, olhar detalhes que às vezes você não está olhando, de se perceber nas reações, de se perceber nos contatos, nas pessoas, nas relações tóxicas. Então, assim, envolve tudo. Então, para eu cuidar do esgotamento emocional, não é uma pílula. Primeiro, é uma reflexão de como está a minha vida, de como está a minha história, de como está a minha rotina, onde que eu aprendi tudo isso. Doido, né? Eu acho muito massa, assim, essas reflexões. E esse movimento de pensar rotina, assim, pelo que percebo, é algo, de certa forma, recente, uma preocupação recente da nossa sociedade, porque, assim, quantas vezes você foi convidado ou estimulado a pensar a sua própria rotina? É muito difícil, né? Então, conforme a gente vai tendo esse tipo de sofrimento, de adoecimento, acaba que certas coisas que eram intocadas, a gente vai trazendo para o campo de análise. Pensar a rotina é um desses pontos, né? É porque nossos pais, eles não pensavam rotina porque eles pensavam em estrutura. Tem que construir o mundo. 2 guerras mundiais, né? Guerra Fria para todo lado,
o mundo se reestruturando, então os nossos pais, eles não, a cultura deles, né, o momento de vida deles, não puxava para o cuidado emocional, era o cuidado braçal. Né? Talvez daí venha essa ideia de que cuidar das estruturas mentais, emocionais é meio que frescura. Por quê? Porque você tá sem casa, você vai ficar pensando por que você tá chorando, ou você vai lá na chuva construir sua casa. Então, por um lado, a gente entende os nossos pais, entende essa geração, as gerações passadas, porque, poxa, eles estavam construindo o mundo que a gente tem hoje. Aí agora, a gente chegou nesse mundo, tá construído, a gente tem casa, a gente tem acesso, a gente tem podcast, tá tudo aqui. Então, opa, então agora a gente precisa cuidar de um outro lado, que é o lado emocional, que é a nossa maior ferramenta hoje. Nossa ferramenta hoje não é mais braçal. Nossa ferramenta hoje é mental. Né? Se antes o meu avô afiava o machado, né? Alinhava as ferramentas para o trabalho estrutural, hoje nós alinhamos a nossa mente. Nós alinhamos os nossos pensamentos, a nossa saúde mental. É a nossa ferramenta hoje. Né? Porque o mundo já está criado e a gente precisa agora de criatividade dentro dessa estrutura. Nós estamos decorando a casa. Então, doido a gente pensar nisso, né? Assim, cara, abre a caixa. Porque não é uma coisa estrutural, né? Embora envolva as estruturas de aprendizagem que a gente teve para formar a rotina que a gente tem, porque tudo que a gente tem é aprendido. A gente aprendeu a dormir do jeito que a gente dorme, a comer, a se alimentar, a namorar, a gastar dinheiro. A gente aprendeu. Mas não são estruturas físicas, né? São estruturas de caráter, de formação do indivíduo. Isso é muito doido. É o que a gente pode chamar, de certa forma, de uma era da subjetividade, né? E entendendo assim que nós nunca fomos tão convidados a pensar nós mesmos enquanto indivíduos, mas também nunca ficamos tão angustiados a lidar com a nossa liberdade. Né? Isso é muito complicado mesmo. Esse olhar para o indivíduo traz o esgotamento emocional, traz vários tipos de adoecimentos. Então, é saber o que fazer diante dessa liberdade que nós temos hoje. Você acha que nós, nesse contexto, nós que grau você diria de 1 a 10 nesse caminho de se conhecer, de se perceber, de se libertar, de se equilibrar? Como que você vê isso hoje? Eu vejo assim, de 1 a 10, eu diria que estamos num processo de 5, no sentido de que é se falado bastante sobre vamos olhar para nós mesmos, vamos nos cuidar, vamos nos libertar de certos aspectos. Mas, ao mesmo tempo, como isso é feito, não temos tantos recursos, não é tão palpável quanto dizer. E também é uma solução, de certa forma, muito individual, não tem uma receita de bolo, de dizer, nossa, isso aqui serve para todo mundo, isso aqui já não serve. Então, é a pessoa no existir próprio que vai reconhecendo os aspectos da própria realidade e se apropriando, propriamente dito, muito próprio, mas é esse exercício de se empoderar da própria existência. E isso ninguém pode dizer como vai ser feito. Temos recursos, temos a psicologia, temos a autoajuda, temos várias filosofias, por assim dizer, que nos ajudam, mas é sempre um processo individual e muitas vezes solitário. Cara, e isso confronta muito, porque, por exemplo, comparando muitas gerações, eu gosto muito de fazer esse comparativo entre as gerações. 50 anos atrás, que não é muita coisa, nem 50, 40 anos atrás, nós tínhamos padrões. Nós tínhamos padrões de carro, né? Quantos carros existiam? Fusca, Brasília e uns 2, 3 ou mais ali. Nós tínhamos a construção civil, era um padrão, né? Número de cômodos na casa, era padrão. E de um certo tempo para cá, a gente percebeu que não é que esses padrões deixaram de existir, eu não acredito nisso, mas abriu-se a oportunidade para cada um de nós ter o seu padrão. Então isso é muito legal, porque basta a gente olhar a estrutura física do mundo para a gente entender também a nossa estrutura emocional, o nosso buscar. Eu não posso procurar no seu padrão um padrão para mim. Então, assim, eu acho legal, né? As coisas visíveis comunicam pra gente valores invisíveis. Então, se eu não tenho o mesmo carro que você, se eu não tenho o mesmo celular que você, se a minha casa é do meu jeito, por que não olhar para a minha vida e falar assim, eu vou aprender, eu vou me descobrir?
E tá aí um ponto muito, muito estressante, um gatilho muito interessante dentro do esgotamento emocional, que é justamente a liberdade. Porque nós fomos forjados a nos sentirmos seguros na comparação. Comparar com o primo, comparar com o irmão. A educação tem muito, mais antepassada, ela tem muito isso, a comparação. Então a gente se sentia seguro naquele padrão. Então a gente meio que se castrava, a gente meio que se anulava para um padrão. E hoje mudou. Hoje meu irmão, você tá na chuva. Procure o seu abrigo. Faça o seu guarda-chuva. Então, assim, cara, isso é muito legal? A liberdade é o que a gente sempre sonha. Só que ela é dolorosa. Porque ela envolve esse conhecimento, envolve esse viajar para dentro de si, se descobrir, abrir mão daquilo que não é seu, forjar alguma coisa que vem com você e outras coisas não. E outras formas eu vou conquistar outras coisas novas também. Então é muito doido isso, né? Olha o tanto que a gente está falando de coisas que não tem relação com o esgotamento emocional, mas que são base para a gente começar a falar sobre esgotamento emocional. Então não tem receita. Toma aqui uma pílula azul e uma verde. Naila, você já enfrentou situações de esgotamento? Eu acho que esgotamento propriamente dito, não. Eu tô mais alinhada ao cansaço, que foi aquele que você acabou de explicar. Então, assim, um determinado movimento de dedicar energia para um fim e aquilo ali trazer consequências no meu corpo, na minha psique, nas minhas relações. Então, esgotamento eu acho que não, mas uns cansaços bastante evidentes. Já quase no limite. E você? Eu já passei. Inclusive, foi essa minha experiência que me levou a conhecer mais sobre o esgotamento. Eu tive 11 crises em 12 meses de ficar 2 a 3 dias de cama. E aí eu descobri isso depois em terapia, né? A gente foi fazendo as contas, né? Então, assim, eu passei por essa ideação suicida, isolamento social, comportamento compulsivo, né? Passei por tudo isso, irritação, apatia relacional, não queria ver ninguém, muito inicial ali, muito mais brando do que uma depressão. Né? Cheguei até um processo depressivo, mas foi dessa experiência que eu falei, opa, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Né? Então isso foi em 2015, 2016, então 6 anos atrás. Então foi aí que eu falei, opa, então existe um universo aqui. Espera aí, não é um cansaço, porque cansaço eu durmo, descanso, né? E outra coisa interessante, no cansaço você está animado, você está animada. Imagina, você está empreendendo alguma coisa, você está fazendo uma TCC. Poxa, o assunto ali, você está cansada, horas a fio e tal. Mas você cansada, você vai dormir alegre, feliz, contente, animada para outro dia. Amanhã eu vou fazer isso. O esgotamento não. O esgotamento emocional você pode estar fazendo 50% do que geralmente você fazia. E aquilo te dá um cansaço assim, fora do normal. Então foi essa experiência que eu tive. Falei assim, opa, existe um meio campo aí entre o cansaço e a depressão, ou surto, né, ou a crise de ansiedade. Existe um meio do caminho aí. A gente não pula de um lado para o outro assim. Não, a gente passa por um processo e eu fui descobrir, opa, esgotamento emocional, ou síndrome de burnout, né? Síndrome do esgotamento psicológico. Então, alguns termos que a gente vai entendendo aí nesse contexto de que é um esgotamento emocional. Muito doido lembrar disso. Legal. Que perguntas temos? Temos quais áreas do cotidiano são as mais afetadas pelo esgotamento emocional? Cara, é muito legal isso, porque a gente vai aprendendo a identificar. Às vezes a gente não sabe o conceito, mas identificando o sintoma a gente consegue, opa, isso aqui não é normal. São 3 principais ou primeiras áreas afetadas que vão assim dar para nós uma visão. Primeiro, relacional. Segundo, rotina. Nossa rotina vai estar muito embaralhada. E o terceiro é vida financeira. Olha que doido.
Nossa. Então, primeira coisa que vai atrapalhar na sua vida quando você estiver esgotado emocionalmente, sua rotina vai estar extremamente louca. Isso vai causar o quê? Pode causar a baixa autoestima, baixa autoconfiança. Pensa, numa rotina louca que você não sabe o que faz, o que não faz. Então, esse autocuidado ele vai ser bem afetado por causa dessa rotina louca. Segundo, vai afetar suas relações. Porque o esgotamento emocional vem com cansaço, vem com irritação, vem com irritabilidade, vem com impaciência, vem com apatia relacional. Você não quer tanto toque, tanto abraço, tanto, né, contato. Você não quer conversa olho no olho. Então, assim, não vem com história muito longa pra mim, né? É só a gente pensar o seguinte, a minha energia tá baixa, então eu não posso gastar com qualquer coisa. Então você vai se distanciando das pessoas, né? Você vai ficando mais frio, mais, sabe, menos social. E isso vai afetando as suas relações, né? E o terceiro vai envolver sua vida financeira. Doido, né? Em que sentido a vida financeira? A vida financeira no sentido porque você pode vir em comportamentos compulsivos. Ou você se descontrola gastando muito para tentar sanar aquilo dali, tentar solucionar aquilo, até como uma fuga, ou você guarda dinheiro de forma compulsiva. Eu vi um caso de uma menina de 27 anos, que ela passou um momento assim, muito dramático na vida dela, recente, na pandemia. E aí ela sempre muito bem estruturada financeiramente, muito tranquila. E aí a família começou a perceber correspondência de cobrança na casa dela. E olha o que ela desenvolveu. Ela parou de pagar todos os boletos, parou de pagar tudo que ela tinha de compromisso, passava nos caixas eletrônicos, sacava o dinheiro e guardava dentro das roupas no guarda-roupa. Nossa. Comportamento compulsivo. Em que área? Área financeira. Aí você vai ver o histórico, né, recente dela, nos últimos 6 meses, ela tinha 2 empregos, perdeu o principal. Então, aquilo, né, mexeu com ela entrou num estado assim, de esgotamento profundo e ela foi para o comportamento compulsivo financeiramente. Para gastar dinheiro? Não. Para reter dinheiro. Porque ela ter o dinheiro em espécie era uma segurança para ela. Olha que interessante. Outras pessoas vão gastar cartão de crédito compulsivamente. E é uma tentativa de sanar aquela insegurança emocional daquele momento. Eu preciso fazer compras. Por quê? Porque fazer compra me... tô comprando uma roupa nova. Então aquilo dá um certo alívio naquela pressão que existe. E aí é onde a gente comete os piores erros. A compulsão está bem ligada a esse prazer imediato, né? Então, é um caminho viciante, por assim dizer. Prazer imediato, é isso. Então, se a pessoa está esgotada, ela não vê graça em nada, então ela vai, e a gente não culpa ninguém, a gente não vai aqui, né, de forma alguma, a gente compreende o que está por trás disso, se ela está mal-humorada, irritada, se ela está sem dormir, sem contato, o cérebro dela vai procurar o quê? Um refúgio. E o financeiro tem essa sensação de poder ter. Entendeu? Então, quando eu estou gastando um dinheiro, eu estou meio que aplacando essa ausência. Entendeu? O judeu, né? O judeu traz essa figura do dinheiro que é o poder ter. Então, quando eu estou comprando ou retendo dinheiro, eu estou aumentando a minha sensação de poder que o esgotamento está definhando. Então, tem essa relação. E é perigoso, né? Porque aí você, quando vai ver a questão financeira, você pode estar numa situação mais complicada do que antes. Doido, né? E aí, no dia a dia, a gente vai vendo outros efeitos, né, do esgotamento emocional também. A apatia no trabalho, né? 30% dos trabalhadores brasileiros, numa pesquisa de 2014, já antiga, já apontava que 30% dos trabalhadores brasileiros estão em síndrome de burnout. E aí, o esgotamento emocional ele é paralisante. Ele atua na disfunção, ele impede a pessoa de produzir. A pessoa começa a não produzir. Minha avó tinha uma expressão muito legal que dizia assim: hoje eu não fiz nada, fiquei igual barata tonta. Então essa ideia, sabe, aquele dia que você
termina o dia, não sei se você já passou por isso, cansada, e quando você fala assim, cara, não fiz nada. Não fiz o que eu deveria ter feito, não consegui produzir. Então, isso é um sintoma do esgotamento emocional. Doido, né? Pois é. E me vem muito a questão do que é chamado de procrastinação hoje em dia, né? E esse senso de culpa de não conseguir ou não ter feito essas atividades do cotidiano. Né? Então tem toda a sensação do esgotamento, mas de onde? De onde que tá vindo? Eu vejo o pessoal falando muito em procrastinação, no sentido de vamos, levanta, vamos lá, e não procrastina, tal. Mas você falando aqui, eu fiquei buscando aqui se eu já ouvi alguém falando do porquê da procrastinação. É difícil. Eu não consegui achar. Porque não é simples falar para uma pessoa que está procrastinando. Né? Tem o perfil comportamental, tem o TDAH, né? E tem também a causa do esgotamento, porque o esgotamento é extremamente paralisante. A pessoa vê, a pessoa sabe que tem que fazer, só que ela não consegue. Ela tenta, mas ela vai parando no decorrer do caminho. De onde vem, acho que é uma pergunta que você fez ontem muito interessante, é como a sociedade, né, como a cultura que a gente está vivendo agora poderia favorecer esse esgotamento emocional. Achei essa pergunta fantástica. Fantástica. O que você pensou quando você elaborou essa questão? Bom, falar em sociedade implica em mantermos um olhar crítico e atento para os discursos que nos são impostos. Então, assim, hoje não falamos em um ser humano, em uma pessoa que é disciplinada, né? De que tem uma figura externa que vai disciplinar, como em sociedades mais antigas. Isso a gente vê na obra do Michel Foucault, que ele fala sobre as instituições, sobre a figura, por assim dizer, do gerente que está ali fazendo, monitorando tudo. Então, o Byung-Chul Han, ele, no livro Sociedade do Cansaço, ele vai trazer que essa pessoa que faz esse tipo de cobrança somos nós mesmos. Não existe uma figura externa mais que vai nos cobrar, por assim dizer, e que nós introjetamos essa lógica de sermos os carrascos de nós mesmos. Então, a sociedade, ela traz isso, ela nos traz uma pressão de performance e de produtividade. Então, a sociedade, ela tem essa responsabilidade de dizer que não é ela que está cobrando da gente, mas que somos nós mesmos. Então, transferindo essa responsabilidade. Só que, assim, não é a questão da cobrança em si, mas da pressão pela performance, como você falou, de sermos perfeitos, de sermos as mulheres mais bonitas, mais inteligentes, mais intelectuais, mais mães, donas de casa, trabalhamos bem, cuidamos bem dos nossos filhos. Então, assim, é essa pressão. O que define essa relação entre o esgotamento emocional e a sociedade é a pressão. Caramba! E eu tava olhando, né? Não é uma pressão apenas por resultado, mas agora é uma pressão também por intensidade. Você não tem que só ter o resultado, né? Você tem que ter um resultado mais criativo, né? Você não tem que fazer brigadeiro bem. O seu brigadeiro não tem que ser bom. O seu brigadeiro tem que ser único. Né? Tá produzindo assim em nós aquela coisa assim, cara, não, eu quero fazer um brigadeiro para eu vender, cara, e pagar minha faculdade. Não. Meu brigadeiro tem que ter uma receita, e aí eu tenho que ir pra internet ser um influencer de quem faz brigadeiro. Você vê, cara? Tipo assim, não basta uma mulher ser mãe mais. Ela tem que ser mãe para ensinar outras mães. Que doido. Então não é... Eu fiquei pensando assim, rapaz, como que a gente tá escravo de performance no sentido de alcançar um resultado, mas agora também parece que nós estamos sendo coagidos a sermos influencers. Influencers. Seu relacionamento tem que ir para a internet, porque você precisa influenciar outros. Esses dias eu estava vendo uma figura pública explicando por que ele estava falando sobre a doença de um familiar. Eu falei assim, não, porque eu quero ajudar pessoas. Eu falei assim, cara, mas quem te pediu ajuda? Parece cruel, mas não é. Quem está te pedindo ajuda?
Quem falou para você que você tem que deixar né, o seu ente querido lá, né? E tem que reservar um tempo para ir lá na internet e falar assim, ó, gente, fulano da minha família tá passando por essa doença e eu tô aqui para explicar para vocês e acho, cara, ninguém tá te pedindo essa ajuda. Uhum. Talvez seria mais nobre você desligar, se desligar de tudo e ir lá cuidar, ir lá, né, acolher, estar lá. Uhum. Então, assim, essa corrente que oprime a gente nesse sentido de resultados, de eficiência e outra, tem que ser rápido. Uhum. É. Se você não tiver tal idade, tal coisa, você já está... Né? Foi-se a ideia de casar. Não, agora com tal idade você tem que ter patrimônio, você tem que ter tal curso, né? Você tem que ter tal expertise, você tem que ter tal número de seguidores. Né? Então é muito interessante a gente olhar essa nossa cultura. E quando a gente está falando cultura, Naila, às vezes isso vem da própria casa. Né? Às vezes a gente fala assim, a cultura da minha cidade, a cultura do... Não, às vezes essa cobrança vem da própria casa. Falando um pouquinho sobre autocobrança e perfeccionismo, o perfeccionismo ele é uma característica mais inata. A autocobrança, que é, assim, em linhas semelhante, ela vem da criação. Ela surge no ambiente familiar. Então, às vezes, a gente está gerando filhos, gerando irmãos, gerando família com essa cultura da autocobrança. Você tem que fazer, você tem que ser o melhor, filho meu não faz isso, filho meu só tira nota tal. Então a gente está gerando essa cultura, né, do resultado cada vez mais autêntico e do resultado cada vez mais rápido. Então é muito, muito interessante a gente pensar nisso. O que mais temos aí? Como evitar o esgotamento emocional? Nossa! Como evitar? Primeiro, acho que assim, eu queria que você falasse também sobre isso, mas eu tenho a percepção que, primeiro, você não vai evitar. Tem situações que você não vai ser possível evitar. Esgotamento emocional para nossa realidade hoje não é uma opção. Né? No mundo de tanta... Por exemplo, vou dar um exemplo. Os últimos 2 anos, a gente conseguiu evitar o esgotamento? Não, de modo algum. Né? E não foi só pela questão do Covid, mas o Covid abriu uma série de leques que a gente não teve controle. A gente ficou esgotado porque a gente não via nossos pais, porque a gente, né, o medo de perder alguém, ou o próprio perder alguém em si, abalou tudo. Então, em alguns eventos, a gente não consegue evitar. A gente tem que sair dessa bolha do Superman, sabe, do Homem de Ferro, do segredo para o sucesso. Não. Acho que a ideia desse podcast é justamente a gente não ter essa receita do sucesso, mas ter uma realidade do enfrentamento. Eu acho que a gente tem que aprender a enfrentar. Porque vão surgir situações que a gente não vai evitar o esgotamento. A gente vai aprender a lidar. Agora, tem situações que a gente pode evitar? Sim. A maioria delas a gente vai conseguir evitar o esgotamento. E como que a gente consegue evitar? Não importa o que você faz na sua vida. Importa é como você abastece as suas energias. Eu sempre faço analogia ao carro. Não quero saber o motor do seu carro, não quero saber quanto ele tem de potência, quanto ele tem de conforto. O que você precisa saber do seu carro? Que para ele andar, você tem que fazer manutenção. Seja uma Ferrari, seja um Fiat Uno. Com a semelhança de todo veículo. Manutenção. Uma manutenção é mais cara, outra é mais barato. Cara, não importa. Você tem um veículo, ele precisa de reabastecer, ele precisa de manutenção. O ser humano é a mesma coisa. Então, às vezes o pessoal fala assim, não, eu estou esgotado porque eu estou trabalhando muito. Não. Eu estou esgotado porque eu me casei. Não. Estou esgotado porque tenho muitos filhos. Não. O esgotamento não vem necessariamente da carga. Ele vem do descuido em reabastecer. Então, é possível que alguém que trabalhe 12 horas por dia não esteja esgotado. Comparando com alguém que trabalha 3 horas, possa estar totalmente esgotado. Qual é a diferença? A diferença é o que
é que o que trabalha 12 horas cuida em reabastecer aquilo que recarrega as suas energias. Ao passo que aquele que trabalha 3 acha que não precisa ou não conhece. Então, assim, né, entre aspas, a receita para você evitar esgotamento emocional é cuidar intencionalmente daquilo que reabastece as suas energias. E a gente tem 5 necessidades básicas, seja quem você for, morar onde você for, crer. Se você nasceu, é ser humano, você precisa de 5 necessidades. Rotina. Nós precisamos saber de uma rotina básica. Gasta-se muita energia ao acordar e não saber o que vai fazer. Por isso que os nômades viviam pouco. Por quê? Porque todos os dias eles tinham que garantir o quê? A rotina. Segurança, alimentação, eles não tinham nada estabelecido. Então, estabeleça a sua rotina mínima, necessária. Segundo, nós precisamos de exercícios físicos. Esqueça academia. Não é academia, é movimentar-se. Subir um andar de escada, estacionar o carro um pouquinho mais longe para você fazer uma caminhada. Nós precisamos desse exercício físico que oxigena todo o nosso sistema como um todo. Terceiro, nós precisamos de afeto. Afeto. Né? Afeto, nós precisamos de carinho, de atenção, de toque, nós precisamos de família. Né? E existe um provérbio que eu gosto muito que diz assim, existem amigos mais chegados que irmãos. Então, família não é a forma fisiológica. Família é a quem eu manifesto afeto intencional. Então, se toda a minha família sanguínea falecer e eu ficar sozinho na Terra, eu vou escolher alguém para chamar de irmão. Vou chamar alguém para chamar de irmã. Eu vou adotar um pai, né? Eu como filho vou... Então, porque família é afeto. Então, a gente precisa relembrar os nossos afetos. E aqui eu sempre gosto de dizer que quanto mais próxima uma relação mais risco ela tem de se tornar uma relação afetiva, estrutural e não afetiva. Eu estou com a minha filha todo dia e eu não vejo você há 2 anos. Se eu tivesse com a minha filha, ela iria... Se eu tivesse com a minha filha e não transferisse para ela, né, manifestasse para ela um afeto, ao encontrar você, e aí, Naila, tudo bem? Quanto tempo? Ela ia achar estranho. Ela ia falar assim, pai, você está comigo todo dia. Por que, né? Um amigo, uma amiga. Afetos são intencionais. Então, quanto mais próxima uma relação, mais risco essa relação corre de se tornar uma relação. E aí, escovou o dente? E aí, como que tá o trabalho? E aí, pagou o boleto? Levou os filhos na escola? Ou seja, é uma relação fria, mas que funciona. Funcional, mas não tem afeto. Então, a gente precisa de relembrar os afetos. Seja um afeto fraterno, seja um afeto, né, de uma relação afetiva de fato, familiar, enfim. A terceira necessidade que a gente tem, a quarta necessidade que a gente tem, nós precisamos de reconhecer o nosso trabalho. Naila, ninguém consegue trabalhar só para ter dinheiro. A gente precisa ver tesão naquilo que a gente faz. Poxa, foi tão legal. Eu atendi uma pessoa, atendi um cliente, resolvi um problema. A gente precisa se realizar com o que a gente faz. Nós precisamos disso. Isso recarrega as nossas energias. A diferença entre trabalho e serviço. O serviço é só pela grana, só pela subsistência, só pela troca. Isso faz parte? Faz, mas ela não abastece. O que abastece o homem, né, como ser humano, é a gente entender que a gente construiu alguma coisa para além de nós. Poxa, quando eu atendo um cliente, ele me dá o dinheiro? Dá. Ele me dá o lucro? Dá. Mas, cara, ver o sorriso da família ao se despedir de mim, poxa, isso recarrega as minhas energias. E a quinta necessidade que a gente tem, e eu acho massa, porque até a ciência já se rendeu isso hoje, que era antigamente uma barreira, nós precisamos de espiritualidade. Seja cristã, católica, ateia, seja o que for. Nós precisamos nos conectar com alguma entidade extra, né? Extra-humana, né? Enfim, nós precisamos dessa conexão com aquilo que extrapola valores apenas para mim. Espiritualidade é quando eu percebo que o valor que eu busco, outros buscam também. O amor que eu busco para mim, todo ser humano precisa. Opa, então amor não é um valor meu, é um valor espiritual. Então, como que a gente evita o esgotamento emocional? A gente cuida dessas 5 áreas. Não pode ser uma teoria. Eu preciso levantar pela manhã, poxa, nem que seja uma prece ou uma oração, como é que você chama isso? Né? Mas, cara, se conecte com aquilo que é maior que você. Existe uma força, um personagem, um Deus, um ser,
uma fumaça, não sei como é que você chama isso, mas existe algo. Então, agradeça isso. Poxa, você vai à padaria? Vá a pé. Você já movimentou. Vai fazer uma chamada para sua filha, para o seu patrão, para o seu amigo. Cara, agradeça. Ô, cara, obrigado, viu? Você é um amigão. Afeto. Lazer, a gente precisa também desses momentos de recarregar as nossas energias. E tenha uma rotina mínima. Tenha uma rotina minimamente estruturada. Saiba o que você vai fazer minimamente amanhã ou depois de amanhã. Para isso não gerar para você um cansaço e ir gerando um descarrego de energia constante. Faz sentido? Nossa, bastante, bastante. Interessante que todas essas áreas citadas, elas podem ser colocadas numa rotina mesmo, né? Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença para evitar o esgotamento emocional. E isso combate também aquela ideia, eu estou esgotado, preciso tirar um ano sabático, preciso ir para o Tibete, 7 anos no Tibete, preciso... Não é, preciso de um emprego novo, preciso de um relacionamento novo, não. A resposta que a rotina está dando para nós é, tá errado. Então, não é só, eu preciso sair de um emprego, eu preciso, né, terminar um casamento. Isso pode acontecer? Pode, mas não necessariamente vai amenizar o esgotamento. Porque, na verdade, o esgotamento tem a ver com você na sua lida. E a sua rotina tá dando uma resposta para você, dizendo assim, brother, tá errada a parada, arruma isso daí. Né? Então, não é a hora que você dorme, não é o que você come, não. É como você vive a sua rotina, colocando esses itens que reabastecem as suas energias. E é interessante a gente pensar que quanto mais essencial for algo, mais primeiramente a gente descarta. Sério? Caramba. Se eu te chamar você na hora da sua leitura diária para ganhar R$1.000, qual que você vai abrir mão? Você está no seu almoço, o WhatsApp toca como uma entrevista de trabalho. Qual que você vai... Percebeu? Então, quanto mais essencial, mais primeiramente a gente tira. Porque a gente fala assim, não, isso aqui daqui a pouco eu faço. Encontrar fulano, eu só vou encontrar agora. Se eu não responder isso aqui, passa o tempo. Aquela promoção. Entendeu? Então, sim, a gente precisa tomar um cuidado com isso. Porque é o essencial que está nos esgotando. E é o essencial que a gente está jogando fora. Fui dar uma palestra esses dias para uns pais de uma escola. E a pergunta deles foi, como lidar com a internet com os filhos? E eu falei até um tom de brincadeira, mas um tom verdade. Tipo, pare de ser um pai preguiçoso. Porque você está reclamando da internet, mas quem oferece o celular para o seu filho quando você está cansado é quem? Quem fala para o seu filho assim, menino, vai lá assistir seu desenho. Quem está falando isso para os nossos filhos somos nós, pais. Então não é a internet que é culpada. É a nossa resposta dada a um momento. Então a gente está tirando o que do nosso filho? O essencial. E colocando aquilo que não é essencial. Então, quanto mais simples, quanto mais essencial, quanto mais singelo aquilo for, mais a gente deveria valorizar. Só que a gente, na verdade, faz o contrário. A gente descarta. Então, é reflexão. E essa reflexão vai de encontro à questão do lazer, né? Porque o lazer em si, ele não é produtivo. Ele tem essa característica, é algo que você faz por fazer. Não é que vai te dar um resultado, não é que vai te dar um pix, não é que vai te dar um tipo de vantagem socialmente provocada, né? É algo que tem um fim em si mesmo, o lazer. E aí, de que modo essa questão da improdutividade, a gente foge dela, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu ouvi um relato de uma profissional que falou o seguinte, Myron, para eu conseguir tomar uma cerveja em casa final de semana, eu tenho que ter algum contato visual com algo do meu trabalho. E eu falei assim, me explica isso. Ela, não, Myron, eu tô tomando a minha cerveja aqui na mesa e do lado eu tinha que trazer algum livro, algum diário, a mochila do trabalho tinha que estar aqui ao meu lado. Olha que loucura, eu vi isso, um relato assim, ao vivo. Eu falei assim, eu posso ler? Não, pode contar, não tem problema. Eu achei aquilo tão marcante. Eu falei assim, e hoje, como tá? Não, hoje eu já amenizei. Eu preciso deixar no ambiente da casa o contato visual.
Então ela não pode chegar do trabalho com a mochila, alguma coisa dela relacionada ao trabalho e guardar, deixar dentro do carro. Não, ela tem que trazer e deixar em cima um lugar aparente para ela ter a sensação de que ela não está à toa. Caramba, é isso. Então essa sensação de... Você não assiste um besterol. Você não assiste uma comédia besta. Por quê? Porque você tem que assistir um filme, né, que vai te trazer... Você não assiste você não lê um livro... Não, tem que ver um filme cult que vai te trazer reflexões transcendentais e filosóficas. Tudo tem que ser promovido, assim, produtivo para nós, né? Tudo. Um livro, um filme, qualquer coisa. Eu vi nesses videozinhos do TikTok, eu vi num canal de motivação falando assim, essa máxima, né, de que você é fruto das 5 relações que você tem mais próximas na sua vida. E aí o cara falando assim, eu então escolho pessoas para serem meus amigos, apenas aquelas pessoas que podem contribuir de alguma forma na minha vida. Eu olhei e falei assim, cara, eu tenho cada amigo merda. Caraca! Aí eu lembrei dos meus amigos bosta, sabe? E eu também sou bosta na vida de tantos amigos. Tipo assim, cara, não, velho. Eu tenho amigo de sentar no meio-fio e comer cachorro-quente e falar mal dos outros. E eu preciso disso. Entendeu? Já pensou? Não, eu só vou encontrar agora. Não, nossa, isso é um gasto de energia. Tem até agora uma má compreensão, né, de algumas pessoas do ócio criativo. Até o ócio criativo tem que ser um ócio para que você aprenda alguma coisa. Não, cara. Tem hora que a gente vai ter que vagabundar mesmo. Tem hora que é o bermudão, Netflix, final de semana. Tem hora que vai ser brincar na areia com seu filho. Tem que ser, às vezes, no restaurante, falar besteira com seu, né, com seu companheiro, com sua companheira. É isso que alimenta também as nossas energias. Tem um provérbio que eu gosto muito que diz assim, para tudo existe um tempo determinado. Cara, existe um tempo determinado para todas as coisas. Então é eu que preciso ter o discernimento desse tempo. Então vai ter tempo de colher e vai ter tempo de espalhar. Vai ter tempo de uma conversa mais formal e vai ter tempo de uma conversa mais aberta, sorrisos, né, piadas e brincadeiras. Então, a gente olhar com cuidado essa cultura que a gente aprendeu a viver, que a gente aceita, de certa forma, mas que, na verdade, só gera mais esgotamento e a gente não sabe de onde vem. Desafio. Qual outro você diria para nós? Bom... tem tantos interessantes, é um pouco difícil você Olha só, essa que você me mandou também é fantástica. Eu mereço o tempo que tenho? Nossa! Caramba, eu mereço. Um dos gatilhos do esgotamento emocional chama-se dificuldade para relaxar. Eu não mereço isso. Onde foi que a gente aprendeu o que a gente faz? Onde foi que a gente aprendeu? Geralmente mulheres. Essa tônica é muito voltada para mulheres na lida com o lar. Que mãe eu sou se meu filho está com a roupa suja? Que mãe eu sou se o cabelo do meu filho na rua está despenteado? Né? Que mãe eu sou se a gente atrasa nos eventos? Então, assim, essa dificuldade em perceber a vida, essa dificuldade em constatar os momentos da vida, tem a ver com a autoestima. Eu não mereço. Eu não mereço ir para o cinema. Meu filho não foi. Eu já vi essa. Meus pais nunca foram para o cinema. Como que eu vou me dar o direito de ir? Meus pais sempre moraram na taberninha, né, numa casinha de pau, não sei o quê, tá? Chão batido. Como que eu posso ter uma casa nova agora? Na verdade, o que a gente está, às vezes, manifestando como um zelo de respeito à história, na verdade, é um escudo para a baixa autoestima. E lembra da primeira área da vida que o esgotamento afeta, que é o autocuidado?
a rotina e o autocuidado. Então a pessoa, primeira coisa, ela vai se sentindo para baixo. Porque ela não se vê, ela não se olha, ela não tem mais vontade de estar com as pessoas a irritam, então ela vai se sentindo um zumbi, The Walking Dead. Então ela vai se sentindo aquele zumbizinho, assim, ela está, mas ela não se conecta. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar no esgotamento emocional é isso. Cara, não é um egoísmo, não é uma preferência de si em detrimento do outro. Mas é olhar no sentido, se eu não estiver bem, nada vai estar. Eu só transfiro para você aquilo que tem dentro. Entende? Então eu não escolho transmitir ou não. Eu escolho o quê. Eu não tenho opção de, não, eu não vou revelar nada para Naila hoje. Estou aqui na minha. Não. Só a minha expressão, só a minha expressão corporal é 60% da minha comunicação. Você já viu como que eu estou. Agora, já que eu não tenho opção de transmitir ou não, que eu tenho opção do que eu vou transmitir. E aí isso vai depender de quanto eu me cuido. Então a gente falou anteriormente sobre essa questão da psicologia, né, desse quebrar da barreira, desse olhar para si, dessa individualização, desse olhar para si, a gente chega aqui de novo nela. Porque para a gente cuidar do esgotamento emocional, a gente vai ter que olhar para nós mesmos. A gente vai ter que, talvez, tocar numa cultura, tocar numa rotina que foi ensinada pelos pais. Que foi ensinada pela cultura, que foi ensinada no ambiente familiar. Filho meu não faz isso, filho meu não faz aquilo. E você cresceu com aquilo dentro de você, vendo que não é o seu, mas sem chance de bater de frente. Piaget vai dizer que o mundo que a gente conhece não é o mundo que é o mundo que nos foi apresentado. Então, o que eu sei, o que eu vivo, não necessariamente é. É apenas o que uma pessoa de referência, de afeto, me apresentou. E às vezes, para eu mudar isso, eu estou dizendo, eita, eu estou indo contra a mamãe, estou indo contra o papai, estou indo contra a tia Clara, né, minha primeira professora. Né? Poxa, eu vou escrever assim, mas a tia Clara... Opa, então é um ato de revolução. E quando eu estou preso nessa cultura, quando eu percebo que é a baixa autoestima é estar preso num lugar que você sabe que não é seu. Você está presa numa relação que você sabe que não é. Só que você tem medo de viver fora. Então, para não viver fora, eu faço o quê? Eu tolero o que está dentro. Eu sei que minha vida não é assim. Eu sei que não era para eu estar assim, mas eu estou por quê? Porque eu tenho tanta baixa autoestima que eu tenho medo do que tem lá fora, então eu suporto o que tem aqui dentro mesmo que me dilacere. Então, a baixa autoestima tem tudo a ver com o esgotamento emocional. Na verdade, a baixa autoestima tem tudo a ver com a maioria dos adoecimentos psicológicos. Sim. Porque é justamente a pessoa se prender naquilo que ela aprendeu. Porque às vezes a pessoa pensa que é melhor um sofrimento familiar do que a possibilidade de um sofrimento desconhecido. Então eu já aprendi a sofrer assim, eu já aprendi a viver dentro dessas condições, querendo ou não, estou existindo ainda. Então é isso. Eu acho que o medo do futuro, de romper com esse aprendizado, né, desse mundo que já foi nos apresentado, às vezes é visto como algo que é pior do que o sofrimento que está ali dentro. E a gente, é engraçado, né, como que as expressões populares manifestam bem isso daí. Casamento é tudo igual. Eu vou terminar com ele, eu vou arrumar outro, é tudo igual. Não, o filho do fulano também é assim. Não vou sair desse emprego aqui não, eu não vou empreender não, porque lá também tem dificuldade. Ou seja, o que a gente está dizendo com essas expressões? Nós estamos dizendo, não, eu prefiro o sofrimento familiar. E aí entra também aquilo que a gente conhece como ganho secundário. Né? Aqui pelo menos está quietinho. Aqui pelo menos todo mundo já me conhece, já sabe, eu já aprendi o jeito dele. É só eu fazer tal coisa que ele não faz isso, né? Nos relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos e violentos. Então a gente aprendeu, a gente se conformou naquela forma. Só que onde vem a baixa autoestima? Porque a nossa mente não é besta, nossa mente não é boba.
não é estar no lugar que a gente está de mente ali. A gente olha o mundo lá fora. A gente vê a janelinha. Né? Nosso consciente e principalmente consciente leva a gente para essas viagens. Né? Então a gente fica assim, eita, era para eu estar lá. Mas ó que bosta que eu sou. Então a baixa autoestima vem e te destrói porque não te dá o poder, a autoridade, a autorização de você caminhar e percorrer aquilo que você sonha. Faz sentido, né? Surrealmente, cara, sim. Surreal. Tá vendo? A gente falou de tanta coisa que tem a ver com esgotamento sem dar receita. Então é primeiramente uma viagem. É primeiramente uma viagem de autoconhecimento, de autopertencimento. Né? Eu vi uma pessoa essa semana dizendo assim, estou à procura de um amor. E eu não aguentei e fui lá e respondi, te apresento o amor próprio. Porque antes de eu procurar fora, eu preciso achar dentro. Essa busca incessante fora, eu não estou perdido fora, estou perdido dentro. Então é quando eu me perco dentro que eu me perco nos caminhos externos. Quando eu me acho dentro, eu posso estar no escuro, que eu estou bem. Quando eu me acho, eu posso estar sozinho, que eu estou bem. Né? Quando eu me acho, eu posso estar construindo do zero, que eu estou tranquilo. Então, o esgotamento emocional tem muito a ver com esse enfrentamento. Tem muito a ver com essa autorização de dizer, opa, deixa eu organizar minha vida. Deixa eu olhar minha vida. Deixa eu olhar minha vida não com a ideia de bater contra, mas de ter uma autonomia. Fala assim, opa, espera aí, papai, cultura, mamãe, sociedade, tá tudo certo. Mas deixa eu aprimorar algumas coisas que para mim não cabem mais. Deixa eu anular algumas coisas que para mim não vou levar nunca. Mas deixa eu também construir algumas coisas a partir de mim. Então digo que conhecer o esgotamento emocional e lidar com o esgotamento emocional é uma viagem de autopertencimento, é uma viagem de descoberta e é uma viagem de construir a sua própria vida. Sem essa ideia de, seja o dono do seu próprio nariz, seja protagonista da sua história. Não, não é isso. Mas é você saber que você não é uma ilha para viver lá naquele lugarzinho, mas que você também pode construir algo que é seu, algo do seu jeito. Leve o tempo que custe o que custar, leve o tempo que levar, você está nessa jornada. Naila, que prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha outros momentos. Gostei desse bate-papo. Eu falo muito, né? Mas obrigado mesmo por você estar aqui. O que você deixaria para alguém que não sabe nada sobre esgotamento emocional? O que você diria para uma pessoa hoje cuidar dessa área? Eu diria, exatamente dentro daquilo que você pontuou por último, tem essa curiosidade com relação a si mesmo, essa curiosidade em relação a compreender de que modo esse tipo de vivência pode estar prejudicando a sua vida. Então, viaja para o desconhecido, né? Então, sair dessa posição mesmo de tudo bem esse sofrimento que eu já estou acostumado e ver um mundo que pode se desvelar a partir da curiosidade. Essa acho que é a minha principal indicação. Legal, muito obrigado, viu? Gente, esse foi o primeiro episódio do MP Podcast, A Vida Sem Corte, onde a gente tem mais a chance de enfrentar a vida do que de pular, do que sobressaltar sobre ela. É no enfrentamento mesmo que a gente descobre, que a gente viaja, que a gente se acha, que a gente descobre coisas fantásticas. Peço para você acompanhar os próximos. E você assistiu aqui só uma introdução daquilo que é o universo, né, do esgotamento emocional. Eu te espero nos próximos episódios. Um abraço.